Diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis 4, versículos de 1 a 5. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Queridos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, neste momento nós estamos com a Tua palavra aberta, ó Pai. E queremos clamar ao Senhor pela Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra possa, ó Deus, ser exposta com fidelidade, e para que ela, Deus, seja aplicada pelo Espírito aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai. Para que haja proveito, grande benefício para a alma deles nesta manhã. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, Gênesis 4, texto que nós começamos a ler, apresenta para nós os dois primeiros filhos nascidos. Aqui, a nossa atenção nesta manhã não é na história de Caim e de Abel, do que aconteceu depois, mas nós vamos refletir aqui a respeito do que esta passagem nos apresenta sobre crianças. Como eu adiantei, o tema nosso desta manhã é sobre uma visão bíblica das crianças. Aqui nós temos uma esquina, uma espécie de esquina textual, um momento impressionante, incrível das Escrituras. Nós temos nesse texto, queridos, uma notável evidência da graça de Deus. Nós temos nesse texto uma família imperfeita e a graça perfeita do nosso Deus presente aqui. Nós estamos virando a esquina de Gênesis 3. E o que houve em Gênesis 3? Meus irmãos, em Gênesis 3 o pecado chegou ao mundo e toda a sua devastação. Depois do que aconteceu com o pecado de Adão e de Eva, a partir da tentação da serpente a Eva, Deus ele poderia e até deveria punir a humanidade com a morte física e também com a morte eterna. Nós vimos que a partir daquele momento exato do pecado, a morte espiritual, a separação devido ao pecado, ela já havia ocorrido. Mas no capítulo 3, dos versículos 14 e seguintes, nós identificamos não apenas a maldição e o julgamento de Deus em face do pecado. Aqui nós encontramos o Evangelho, nós encontramos a graça e também encontramos na expressão do que chamamos de proto-evangelho, de revelação primeira do Evangelho aqui, a expressão semente ou sua semente. Vejam comigo os versículos 3 a partir do 14, capítulo 3 a partir do versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então o Senhor está tratando com a entrada do pecado,
estabelecendo maldição, julgamento, mas também o evangelho. Também aqui começando a profetizar o Messias, a prometer aquele descendente, aquela semente que seria o meio de redenção para todo esse estrago do pecado. E é impressionante, meus queridos, que Eva provavelmente deve ter pensado aqui: gente, isso significa que eu vou ter um filho, que eu não vou morrer hoje. Que misericórdia, deve ter pensado Eva. Ao invés de morte imediata pelo seu pecado, ela agora teria filhos. É isso que o texto está nos mostrando. O surgimento de crianças, o aparecimento da figura das crianças aqui, como uma enorme expressão de misericórdia do Senhor Deus para com a primeira mulher e para com o primeiro homem. No versículo 15, as palavras aqui, após o pecado entrar na criação, não é apenas de más notícias, mas de boas notícias também. De notícias muito boas, das boas novas, chamadas de boas novas de grande alegria. Meus irmãos, é a primeira promessa de um Messias para a humanidade, mas algo vem junto com essa promessa, e isso não pode ser perdido por nós aqui. A bênção da vida e dos filhos também é vista em meio a esse julgamento do Senhor, em meio à expressão da sua misericórdia e do seu evangelho. O verso 16 diz: a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor no parto, com dores darás à luz filhos. Vejam, especialmente vocês mães, mulheres, que imagem da graça do evangelho nós temos aqui. Imagem de graça e do evangelho para pecadores como Adão e Eva. Adão, ele crê em Deus no verso 20, vejam 3:20. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Deus, ele foi fiel à promessa de filhos aqui nos versículos de 1 a 2 do capítulo 4. Quando nós viramos a esquina de Gênesis 3, a promessa do Senhor de dar descendência a essa mulher que é chamada por Adão como a mãe de todos os viventes, ela começa a se cumprir através das duas primeiras crianças, Caim e Abel. O Senhor Deus cumprindo então a promessa de abençoar o povo com vida, com nascimentos. É dado a Adão e Eva, no versículo 1 é dito, experimentarem a alegria de serem uma só carne. Veja, o texto diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. E dessa coabitação, da boa dádiva das relações sexuais, para homem e mulher pactuados, nós vemos nascer a descendência consagrada. E o texto então diz: esta concebeu e deu à luz Caim. Ou seja, meus irmãos, onde o pecado trouxe a morte, a graça autorizou aquela que pecou a se tornar a mãe de todos os viventes. Do meio do pecado, da maldição do pecado, do julgamento do pecado, floresce a graça de Deus, o seu evangelho, e traz-nos a imagem de crianças nascendo. Esta é a primeira imagem das crianças que nós encontramos nas Escrituras. Elas surgindo como uma expressão da bênção e da promessa de Deus. Enquanto o homem e a mulher, eles desfiguraram a criação de Deus, a graça surge, dando a eles o privilégio de restaurar e de produzir a imagem de Deus na terra por meio de descendentes, por meio das suas crianças.
Essa é a primeira visão que temos, a primeira imagem que temos nas Escrituras a respeito das nossas crianças. E talvez você possa imaginar como foi para Eva ser a primeira a engravidar e sentir dentro dela uma criança crescendo por 9 meses. Ser ela a primeira a experimentar isso. E o nosso texto com esta experiência de Eva nos traz grandes lições, importantes lições sobre uma visão bíblica das crianças. Tão necessária, mas tão necessárias para o mundo de hoje, que às vezes nós não supomos a grandeza do tamanho dessa necessidade. Eu gostaria de, em primeiro lugar, considerar com vocês nesse texto, que aqui o Senhor Deus nos ensina que os filhos, eles são um presente sobrenatural de Deus. Crianças são um presente sobrenatural de Deus. O texto deixa claro, a começar pelas 2 primeiras crianças, que cada criança é um milagre. E eu quero que você nesta manhã pense no tamanho do milagre que foi o nascimento da primeira criança. Como milhões das filhas de Eva que vieram depois dela, Eva provavelmente, ao estar gestante, grávida, ela deve ter colocado a mão de Adão sobre a sua barriga, para que ele pudesse sentir os agitados movimentos da criança ali, para que pudesse sentir a agitação da vida no seu ventre. Provavelmente Eva também deve ter visto Adão com os olhos admirados por ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Que coisa sobrenatural, queridos. E nós muitas vezes vemos ou ouvimos e pensamos destas coisas como coisas apenas naturais, como coisas apenas ordinárias, e não percebemos, como Eva percebeu, o quão sobrenatural é a dádiva das crianças, é a dádiva de uma gestação, de uma gravidez. Houveram dores, é verdade, terríveis, mas essas dores, elas deram lugar a uma alegria profunda no coração de Eva, que subjugou a sua dor. O texto fala do nascimento de um homem aqui, de um varão, fala de um varão. Eva diz algo como: Deus fez o homem, e agora ele me fez fazer o segundo homem. Eu não sei se você já parou para pensar sobre essa perspectiva, a de que o segundo homem da humanidade é feito por Eva, uma mãe. Ela reconhece o papel e a participação do Senhor Deus, mas ela entende que ela o gestou. Enquanto Adão foi feito diretamente por Deus, o segundo homem é gestado por uma mãe. 9 meses da barriga de uma mãe para que ele possa vir à vida, nascer e começar a sua vida. E Eva, meus irmãos, corretamente viu Caim como uma obra de Deus. E suas palavras são aqui uma declaração implícita de uma grande fé. Vejam comigo o que o texto diz. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então Eva disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A expressão dela, inclusive ao escolher o nome do Senhor, Yahvé, para poder declarar aqui as coisas que declara, é uma enorme expressão de fé. Enquanto nós encontramos em Gênesis 3:20 a expressão e a declaração de fé de Adão ao receber uma esposa e ter a sua fé e confiança no Senhor renovadas. Agora, ao receber um filho, nós vemos esta mãe ter a sua fé e a sua declaração no Senhor de fé sendo renovadas. Este é um ciclo importante a observarmos no desenho de Deus para a família. Enquanto uma esposa alegra profundamente o coração do homem e enche o seu coração de fé,
renova a sua fé. Um filho faz exatamente a mesma coisa com o coração de uma mãe. Renova-o de fé no Senhor. Uma mulher é o cumprimento da promessa de Deus para um homem. E um filho é o cumprimento da promessa de Deus para uma mãe. É isso que o texto está desenhando para a gente em Gênesis 3:20 e aqui no capítulo 4, versículo 1. Então nós vemos aqui, meus irmãos, agora com o nascimento destas crianças, que Eva passa a ser ladeada por 3 homens, o seu marido e 2 filhos. 3 homens que enchem os horizontes terrenos desta mãe e de todos os vivos a partir dali. Nós vemos a esperança brotando aqui no seio da primeira família. A despeito das coisas que irão acontecer depois, essa é a grande verdade que temos nesta primeira imagem aqui. Enquanto no capítulo 2 Deus retratou os primeiros acontecimentos, agora ele completa o quadro de uma família a partir da figura das crianças, do nascimento das 2 primeiras crianças. Então assim nós começamos a ver esta importância estabelecida por Deus para as crianças. A bênção de ter filhos, meus queridos, e de criá-los é retratada aqui nesse texto. Este é um papel divinamente designado por um Deus bom e gracioso para mães e para pais. Mas o mundo tem ido contra isso. O mundo tem se levantado contra isso. Na sua rebelião e apostasia contra Deus, o mundo tem ido contra esta imagem e este desenho divinos que nós encontramos na Escritura. Mas é aqui que nós temos esta imagem. E uma imagem que é nos apresentada com Eva expressando uma fé que no versículo 1 está cheia de gratidão quanto de louvor. Nós vemos Eva com gratidão pela libertação da dor e do perigo. Vemos Eva cheia de louvor porque Jeová está manifestando a sua graça e fidelidade ao lhe dar um filho. Esta é uma mãe que entende o que é uma criança. E todas as mães, depois de Eva, todas as suas filhas deveriam entender isso. Todo o povo e todas as sociedades deveriam entender isso. Entender que os filhos, eles são um presente sobrenatural do nosso Deus. Eva sabia que a profecia do descendente da serpente do Senhor Jesus Cristo estava posta aqui, começando a rolar. Depois do Senhor prometer o Messias em Gênesis 3,15, Eva sabia que com o nascimento de Caim, a bola já estava rolando, a partida já estava sendo jogada. Ou seja, da primeira criança, iriam suceder-se várias crianças, até que chegaria ao bebê de Nazaré, até que chegaríamos àquele bebê da manjedoura, aquele que é a nossa grande alegria, aquele que é a criança que representa a imagem completa do quadro desta graça e desta misericórdia de Deus. Crianças, elas também são grandemente importantes porque o seu dom sobrenatural encontra o seu ápice na figura do bebê Jesus. O nosso Salvador também foi uma criança, um bebezinho. E por isso nós jamais poderíamos aceitar imagens que são dadas ou atribuídas às nossas crianças em nossos dias. O fato de Eva expressar-se com fé, com gratidão e louvor ao Senhor, também fornece para nós, meus irmãos, a prova de que essa mãe, ela não permaneceu em pecado. A mãe de nossa raça, ela não permaneceu em pecado, mas se tornou uma mulher de fé. Há arrependimento e a confiança nas promessas de Deus, na expressão pactual de Eva, que reconhece aqui o favor do Senhor sobre sua vida.
A sua declaração deve ser considerada como uma declaração de uma pessoa da aliança. E dentro desta declaração está a sua visão das crianças. Ela cria que esta criança não foi meramente produzida por ela e por Adão. Ela entendia que as crianças eram um presente do próprio Deus. E que coisa incrível Eva nos ensina aqui. Ela deve certamente ter experimentado sentimentos muito diferentes de qualquer mãe. Porque ela foi a primeira mãe a testemunhar o milagre de um parto, sem qualquer contexto prévio. Ninguém pariu antes de Eva. Ninguém. Ela é a primeira nisso. Não haviam médicos, não haviam doulas, não haviam parteiras. O seu marido provavelmente era o mais perdido de todos os maridos. Se hoje muitos maridos não sabem o que fazer numa sala de parto, imagine Adão, queridos. E provavelmente nenhuma mãe na história teve que confiar no Senhor por cada parte deste milagre chamado nascimento do que Eva. Então ela não é apenas a mãe da nossa raça. Ela é a mãe para todas as mães de como ter fé e como caminhar diante de filhos, diante de gravidezes, diante de nascimentos. Esta é a primeira lição que Eva nos ensina. Os filhos são um presente sobrenatural de um grande Deus e de um bondoso Deus. Essa é a primeira coisa sobre as nossas crianças. Mas há uma segunda. A segunda coisa que aprendemos aqui é que as crianças, por serem vistas como um presente de Deus, são vistas como bênção e não como fardo. Veja, as palavras do versículo 1, elas são uma exclamação de alegria por um filho. Essa exclamação, ela também afirma que as crianças são uma bênção e não um fardo. No primeiro livro aqui, e ao longo dele todo será assim, a Bíblia será muito pró-criança, totalmente pró-criança. Como eu disse, num contraste com o que tem sido a nossa sociedade, até mesmo algumas igrejas. Eu exporei isso daqui a pouco. Veja bem, por toda a Escritura será assim, não apenas em Gênesis. A poesia hebraica, ela é proeminentemente pró-criança. Nós cantaremos daqui a pouco o Salmo 128, que ele destaca que as crianças são uma bênção. Mas o Salmo 127 também, no verso 3, descreve as crianças como um fruto do ventre e um galardão, um prêmio, uma grande bênção. Meus irmãos, não há dúvida de que a visão bíblica das crianças as vê como uma grande bênção e não como um peso, um fardo, um trabalho enfadonho. O texto bíblico deixa claro que ter uma aljava cheia, ter muitos filhos, é uma alegria e ao mesmo tempo um sinal do favor divino, de que Deus está te abençoando. Em muitos lugares não tem sido assim, infelizmente. Por exemplo, quando a gente ouve relatos de pessoas que passeiam pela Europa, uma das coisas que eu ouço é: pastor, não se vê carrinhos de bebê. A gente vê muitos idosos e quase nenhuma criança em vários lugares da Europa. Eles não têm muitos filhos e a maioria das famílias sequer tem filhos. É muito baixa a taxa de natalidade na Europa, enquanto a taxa de imigração, especialmente de muçulmanos, é bastante alta. O que determina para os europeus que muito em breve toda uma geração e toda uma cultura será desfeita, será trocada. Eles serão mudados de fora para dentro. É a morte da Europa a caminho. É crescente, meus irmãos, não apenas na Europa, mas em outros lugares do mundo, o número das pessoas que são anticrianças, inclusive dentro da igreja. Lamentavelmente, terrivelmente. Há quem diga,
quando vê uma mulher comunicar uma gravidez, algo do tipo: eu não sei se lhe ofereço os parabéns ou as condolências. Um pastor chamado Phil Layton, ele diz que já ouviu entre suas ovelhas mulheres dizendo isso àquelas que estavam descobrindo uma gravidez. Nos Estados Unidos e na Europa, algumas igrejas, e eu não quero falar muito sobre isso diretamente no Brasil para não parecer um ataque a ninguém, mas pela comparação a gente pode entender muito do que acontece aqui. Nos Estados Unidos e Europa, algumas igrejas estão proibindo as crianças de adorarem com o resto da igreja. Eles interpretam as palavras de Jesus: deixem vir a mim os pequeninos, deixem as crianças virem a mim, como significando algo apenas como ir a um lugar onde tem apenas professores para os receber, não toda a igreja. Há a ideia do cultinho, do culto infantil, de uma pregação separada para eles, porque eles não toleram a companhia delas durante a pregação. Essa sinfonia infantil que vocês ouvem enquanto me ouvem pregar, tem sido para muitas pessoas um tormento, um verdadeiro inferno. As pessoas simplesmente não suportam o barulho de crianças hoje em dia. Então, o Phil Layton, ele conta o seguinte sobre algumas igrejas nos Estados Unidos, que ele tem conhecimento e contato. Ele diz: uma família me contou que foi impedida de entrar na porta de um templo da igreja e foi informada de que nenhuma criança, mesmo as bem comportadas, podiam entrar. Um casal mais velho me contou que visitou uma igreja assim, e que viu uma família na frente, na porta da igreja, sendo escoltada para fora, porque os seus 2 filhos não podiam ficar lá dentro. Mesmo os meninos tendo sido muito bem comportados, os diáconos os estavam colocando para fora. Meus irmãos, é uma imagem diabólica essa imagem. É uma imagem do inferno essa imagem. Não são as crianças que são infernais, são as pessoas que fazem isso que são infernais. Enquanto Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, enquanto a escritura do Antigo Testamento deixa claro que em todo o ambiente de culto estavam ali, durante a leitura da lei, a pregação, desde o amanhecer do dia até o meio-dia, as crianças também, nós vemos esta aberração acontecendo até mesmo no meio da igreja. Em nome de uma pedagogia, é uma pregação na linguagem delas, conversa fiada. A questão não é as crianças ouvirem algo na linguagem delas, é serem afastadas do ambiente da pregação para não incomodar aqueles que se chateiam, aqueles que se incomodam com o seu barulhinho. Uma filosofia mundana de crianças torna-se uma espécie de profecia autorrealizável, queridos. Porque se nós dissemos que as crianças, e vemos as crianças como fardos, elas tenderão a agir como fardos. Quanto mais nós tratarmos as crianças como fardos, mais elas serão como fardos. Isso é uma profecia maldita sobre elas. Esse é um peso maldito que lançamos sobre elas. Vocês sabem que eu sou bastante liberal nesse sentido. Às vezes eu sei que alguns devem dizer: não, o pastor é frouxo. Porque algumas vezes eu simplesmente digo: nossa, qual o problema dela ser criança? Engraçado, porque nós adultos treinados pecamos e pecamos de maneira sofisticada. Mas somos profundamente intolerantes com crianças que estão começando os seus primeiros dias de vida, dando os seus primeiros passos, e contra eles há toda uma intolerância. A eles não é dado nenhum direito de errarem. Por mais que nós erremos e façamos coisas feias, sujas, como eles não fazem nessa idade. Eu ouço de histórias de swing, de troca de casal dentro de igreja. Mas não é tolerado uma criança que sai correndo aqui e vem até aqui, quer vir aqui, ficar aqui junto com o pastor.
Pode parecer danadeza e mau comportamento para vocês? Pode. Mas, queridos, pastores veem coisas feias demais para acharem isso feio. Nós vemos famílias envolvidas com pecados sexuais cebosos, imundos, nojentos, demais para poder achar que o que essas crianças estão fazendo aqui agora sejam condenáveis demais. Uma visão bíblica das crianças, queridos, nos faz experimentar bênçãos além de nossas expectativas. Eles realmente são bênçãos, é isso que são. E nós descobrimos isso rapidamente quando somos pais e mães. Ver graça, milagre, providência sobre a vida deles, mesmo quando vemos pecado. Ver o que Deus faz de tantos milagres na vida destas crianças é um testemunho, é uma pregação para as nossas vidas. Vê-los chorar de maneira tão apressada diante de seus erros e pecados, como nós não choramos apressadamente diante dos nossos. Esses dias a Débora cometeu uma tolice de pegar um iPhone, queridos. Pensem bem, trem caro para Dedéu. Pegou um iPhone, estava ali com um coleguinha e o outro barulhando, joga, quebra. E ela, perturbada até pelo próprio barulho, pegou o iPhone e jogou no chão. R$600 de prejuízo da tela do aparelho. Mas se você vê a pressa da criança em chorar, em saber que fez algo errado, em chorar e demonstrar um arrependimento para o qual nós não somos apressados. Quantas vezes nós ficamos dias e semanas e meses com adultos, os confrontando para ver se admitem seus erros, se arrependem, mas eles têm explicação para tudo, justificativa para tudo. É por isso que o Senhor diz que devemos ser como crianças, porque quando eles são pegos no mal feito, não poucas vezes, mas muitas vezes, eles são muito mais apressados em se arrependerem do que nós somos. Como é bom lidar com seus pecados, ensiná-los e treiná-los, e isso nos faz crescer em sabedoria e conhecimento. Servi-los, usando Cristo como nosso exemplo, nos faz crescer em maturidade, em compaixão, em piedade. Meus queridos, amar as nossas crianças nos traz recompensas infinitas. E que Deus possa nos dar esta visão. Que Deus nos possa fazer ver isso. E mudar a maneira como nós estamos vendo as crianças e principalmente ajudarmos e trabalharmos a mudar a maneira como a sociedade, até igrejas, estão vendo as crianças. Eu sinceramente não sei como seria o meu coração pastorear ou congregar ou conviver numa igreja que não tenha crianças. Eu estou em Brasília com a Érica desde 2002 e quando chegamos à igreja do Sudoeste, o nosso amor por aquela igreja foi imenso, foi gigante, e especialmente porque nós estávamos começando a experimentar a bênção de ter criança com a Ana Clara chegando em nossas vidas, e vendo e convivendo com as crianças daquela igreja. Como a memória que temos de a Ana começando a andar, e vendo que crianças são até mesmo capazes de cuidar umas das outras. O carro saindo do estacionamento, a Ana trôpegazinha ainda andando ali atrás do carro à noite, sem iluminação. E foi um menininho, um aninho mais velho do que ela, que correu, a pegou pelo braço e a tirou do perigo. Uma comunidade de crianças. Eles são incríveis. Eles representam para nós não um fardo, por mais que represente muito trabalho. Muito trabalho em outras coisas para as pessoas não são considerados um fardo. Tem gente que trabalha todos os dias da semana e muitas horas por dia e não veem nisso um fardo, mas conseguem ver o trabalho e o cuidado de uma criança como um fardo. Isso está errado. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vimos que crianças são um presente sobrenatural de Deus. E vimos que elas são uma bênção e não um fardo. Mas há uma terceira verdade sobre elas. Elas são especiais. E elas são especiais porque elas são criadas à imagem de Deus. Gênesis 4
nos faz uma importante implicação sobre a imagem de Deus no homem. A obediência de Abel deixa o Senhor satisfeito. Mas aqui nós temos algo muito feio, triste, terrível, uma tragédia. O assassinato de Caim. Caim mata seu irmão Abel. Isso aborrece terrivelmente ao Senhor. Nós não iremos nos deter sobre isso, mas sobre uma verdade a respeito disso. O homicídio é algo terrível porque ele inverte a intenção de Deus de que a sua imagem se multiplique e se espalhe sobre a terra. Logo após mencionar a imagem de Deus no verso 6, Deus ele novamente lembra-os da comissão ou bênção da criação de serem frutíferos, de multiplicarem, de espalharem a imagem e a glória de Deus através de muitas crianças. Vejam comigo, verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, serei fugitivo e errante pela terra. E então Caim se retirou da presença do Senhor. Deus está profundamente, gravemente, seriamente ofendido com este assassinato. Mas depois, o Senhor Deus, meus irmãos, ordena que se prossiga o seu projeto de povoar a terra. E nos versos 25 a 26, Adão e Eva, o texto diz: Adão coabitou com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O Senhor Deus, ele deixa claro: não mate, não mate, multiplique a imagem de Deus através das crianças. As crianças, elas, queridos, são especiais aos olhos do Senhor Deus, porque eles são os meios pelos quais Deus espalha a sua imagem de novo sobre a terra. Mas como é que funciona no mundo? No mundo, as imagens são de crianças como sem importância. As crianças, elas são incômodas, impeditivas. Impeditivas de que adultos possam fazer o que querem. A maioria dos casais pensa assim: não, nós vamos namorar bastante, viajar pelo mundo, viajar por outros países, por vários lugares. Depois nós vamos ter os filhos. Quem disse que criança não cabe numa viagem? Pastor, mas é muito difícil viajar com criança. Mas será muito mais a imagem do que Deus desenhou. As suas fotos serão melhores, porque elas terão nelas a imagem do plano e do projeto de Deus, que é você tendo filhos e os espalhando por aí, fazendo das suas crianças do mundo desde pequenininhos, viajando, passeando. Meus irmãos, o mundo vê crianças como passivas, como obstáculos à carreira de uma mulher. E desde que uma criança não tenha nascido ainda, o aborto é considerado como algo ok. O mal do aborto, meus queridos, é um enfraquecimento tão sério e tão satânico do propósito do projeto de Deus, que Gênesis de 1 a 9 registra que nós precisamos orar.
para que Deus abra os olhos de nossos legisladores. Mesmo eles sendo incrédulos, nós precisamos gritar no ouvido deles e dizer o que é certo e o que é errado a respeito de crianças. Tente cortar uma árvore e você vai ver o alvoroço que você causa hoje em dia. Mas se você quiser proteger bebês contra assassinatos por aborto, você vai ver como as pessoas também reagirão a você. Você será pintado como bandido perigoso e intolerante por ser contra o assassinato de bebês. Um tribunal em Janesville, no estado do Wisconsin, em 1998, condenou um homem a 12 anos de prisão por matar 5 gatos. De fato, se trata de uma coisa hedionda, uma crueldade contra animais. Mas há uma desproporção ali. Porque enquanto esse homem foi condenado a 12 anos de prisão por matar 5 gatos, 2 dias depois, em um tribunal em Delaware, uma mulher foi condenada a apenas 30 meses de prisão por matar o seu filho recém-nascido. Ela, da janela de um quarto de um motel, ela jogou do 3º andar o seu filho recém-nascido em uma lata de lixo em um beco abaixo da janela, com o cordão umbilical ainda preso. A criança teve múltiplas fraturas no crânio e agonizou naquela lixeira. Um assassinato cruel, hediondo, para o qual a pena foram apenas 30 meses. 12 anos por matar 5 gatos. 30 meses por assassinar o próprio filho de maneira cruel. Essa é a sociedade, esses são os tribunais que nós vemos hoje. Meus irmãos, essa sociedade, ela não crê que os humanos são feitos à imagem de Deus. Uma mulher chamada Ingrid Newkirk, fundadora de uma entidade de proteção aos animais, ela disse coisas como as seguintes: quando se trata de ter um sistema nervoso central e a capacidade de sentir dor, fome e sede, um rato é como um porco e um cachorro é como um menino. A Newkirk, ela não vê diferença entre as atrocidades, meus irmãos, da Segunda Guerra Mundial e matar animais para comer. Na mesma entrevista ela disse o seguinte: 6 milhões de judeus morrerem em campos de concentração não é muito pior do que 6 bilhões de frangos que são mortos em matadouros. Esse é o tipo de pensamento, o tipo de mentalidade que nós temos a respeito da humanidade hoje. Essa é a visão da sociedade de muita gente sobre as crianças. Ela ainda diz mais. Ela diz: a vida de uma formiga e a vida de meu filho devem receber igual consideração. Meus irmãos, sem a compreensão de quem nós somos, para onde nós estamos indo, do propósito especial da humanidade, a santidade e a dignidade da vida, nós simplesmente não chegaremos a nenhum lugar bom. Para onde caminha a nossa sociedade? Para onde caminham igrejas que não entendem uma visão bíblica das crianças? E finalmente, queridos, o texto nos traz uma 4ª e última verdade: a de que crianças são adoradoras, para o bem e para o mal. Vejam o versículo 3 comigo. Ele diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O que nós vemos é que as crianças aqui, elas são aquilo que todo ser humano é. São adoradoras. É interessante que o texto ele não mencione outras coisas sobre esses 2 meninos. Sobre seus pais, como eles foram criados. Ele vai direto ao ponto importante sobre o que eles fazem.
começa com sua adoração, suas ofertas, seus sacrifícios a Deus. A adoração aqui é o primeiro evento registrado sobre a família deste novo mundo. A adoração sacrificial também é o primeiro ato após o dilúvio, quando a família de Noé desce da arca, naquele que também é um novo mundo. Então, meus irmãos, o que olhamos e vemos como padrão na Escritura é que a adoração é o primeiro ato de registro da humanidade. Quando crianças chegam ao mundo do paraíso perdido, e quando o paraíso é restaurado em Apocalipse, tudo começa com adoração. Adoração é o primeiro ato. E a grande verdade sobre a vida das nossas crianças é que elas continuarão a adorar. Como nós continuaremos a adorar por toda a eternidade, quando estivermos em novos céus e nova terra. O primeiro vislumbre que temos do céu é de adoração. Do início ao fim da Bíblia, em toda a história humana, o que vemos é adoração. Agora, qual que é a questão aqui a ser incluída? É que ela pode ser verdadeira ou falsa. E é exatamente esse o contraste que nós temos sobre a adoração a respeito dos dois primeiros meninos. A adoração de um é rejeitada pelo Senhor, porque é falsa. E a adoração do outro é agradável e aceita pelo Senhor, porque é verdadeira. Toda a humanidade, desde a criação, isso inclui todas as crianças, tem sido de adoradores, verdadeiros ou falsos. A palavra de Deus deixa claro que a eternidade está gravada em nossos corações. Calvino chama isso de sensus divinitatis. Deus é conhecido por todos os homens, meus queridos, através da declaração geral de uma revelação geral na natureza. O Salmo 19 deixa isso claro para a gente. Mas a Escritura também deixa claro que o homem suprime a verdade sobre o verdadeiro Deus e ele tende a criar o seu próprio Deus. Seja das coisas da natureza, sejam de si mesmo. Os homens, eles abraçam o que nós chamamos de idolatria, e isso também acontece com nossas crianças. A adoração, ela é a realidade determinante e fundamental da vida. O ponto de partida mais importante para os pais entenderem a relação com os seus filhos. Todas as pessoas precisam entender isso. A adoração ela é natural, é constante, seja em adultos ou crianças. A única questão a que devemos nos ater e ter muito cuidado é o que eles vão adorar. Nossas crianças são adoradores, projetados exclusivamente para adoração. Seus olhos, ouvidos, imaginação, são todos receptores para ver a glória de Deus, e tudo isso lhes é apresentado para que possam responder com adoração, com afeição e com amor a Deus. Seus filhos todos os dias estarão lidando com as seguintes perguntas: o que faz a vida valer a pena? O que posso encontrar para me excitar e me encantar? Ah, queridos, não é preciso ir muito longe. O mundo, ele conspira para seduzir o coração dos seus filhos, com prazeres baratos e prazeres vazios. Mas Romanos 1, versos 19 e 20, diz que eles não terão desculpa, porque a própria revelação da criação já deixa claro, diante dos olhos deles, a glória de Deus vista em tudo que Ele fez para a humanidade. A criação mostra às nossas crianças a criatividade artística de Deus, o seu poder infinito, a sua multiforme sabedoria como Criador, e tudo isso para que as nossas crianças encontrem alegria eterna na bondade, na gloriosa bondade de Deus. Como lidar com estas coisas? Como lidar com isso com as nossas crianças? Uma coisa seria importante quando você estiver passeando pelas praias do Nordeste,
pelas belezas gloriosas que encantam os corações de tantas crianças, você gritar: ah, o Criador, ah, o nosso Deus que nos deu essas coisas. E assim você ajudará seus filhos a abrirem seus olhos, a ouvirem estes gritos da natureza, dizendo a eles: ah, como o Criador é incrível e bondoso. Lembre-se que idolatrar a grandeza é inatamente humano. Somos feitos à imagem de Deus e projetados para adoração, então nós temos sempre os olhos em busca da grandeza. Somos formados para o fascínio que a glória evoca. A adoração é uma resposta à grandeza, meus irmãos. E se você fizer de Deus pequeno, os seus filhos correrão atrás de outros ídolos. O grande segredo é de pais que mostram o tempo todo aos seus filhos o quanto Deus é grande. Dê a eles grandeza para que eles adorem. A verdadeira adoração ao nosso Deus é a nossa maior tarefa e é a nossa maior tarefa em relação aos nossos filhos. Se a adoração é tão importante quanto as Escrituras indicam, certamente é a nossa tarefa mais importante. Como pais, seus filhos saberão se você acha ou não Deus deslumbrante. Como pais, seus filhos saberão se para você Deus é satisfatório. O seu contentamento, a sua alegria, o seu louvor, a sua fé serão vistas pelos seus filhos. Se Deus é grande para você, os seus filhos verão a grandeza de Deus. Agora, se Deus é pequeno, desimportante, desinteressante para vocês, Ele será pequeno, desimportante e desinteressante para os seus filhos. Se você quer que seus filhos tenham um motivo para adorar no domingo, você precisa dar a eles um Deus grandioso. Se você quer que eles tenham uma razão para não pecar durante a semana, você tem que dar a eles um Deus glorioso que lhe expõe glória e causa temor. Como nós podemos demonstrar grandeza de Deus aos nossos filhos se nós falamos casualmente sobre Deus? Como nós podemos pensar que pode haver coisas mais importantes no coração dos nossos filhos do que a adoração, se nós não demonstramos a importância da igreja, do culto, da adoração em nossa própria vida? Se começamos a compreender sua natureza gloriosa, nossos filhos também nos acompanharão. Nós seremos apanhados em nossa experiência mundana e transportados em nossos espíritos para reinos de glórias pequenas, carregando os nossos filhos para lá. Se Deus é pequeno para nós, Ele será pequeno para os nossos filhos. Meus irmãos, verdadeiramente, se nossa adoração, se nossa vida espiritual vai se elevar acima desta existência terrena, isso será levado ao coração dos nossos filhos, seus olhos, suas mentes, seu coração, suas afeições. Lembrem-se, este é o maior papel na sua vida. O maior papel da sua vida não é o treinamento formal dos seus filhos. Não é ensiná-los com palavras. Mas antes de tudo, você ser um modelo de fé. Ser um modelo de alguém que tem Deus como grande. Você precisa estar diante da grandeza de Deus pessoalmente, antes que seus filhos possam estar. Se Deus não é grande para você, não haverão palavras que farão Deus grande para os seus filhos. Se você não é alegre, feliz e contente com Deus, não há palavras que farão seus filhos alegres, felizes e contentes com Deus. O John Piper, ele diz que quanto mais satisfação nós encontramos em Deus, mais contentes nós estamos nele e mais glória nós damos a Ele. Então exiba isso aos seus filhos. Seja um homem e uma mulher exultantes na grandeza e na glória de Deus. E seus filhos serão exultantes na glória e na grandeza de Deus, conforme a graça
e a vontade do Senhor. Esta manhã nós vimos, queridos, que crianças são um dom sobrenatural do nosso Deus. Vimos que eles não são um fardo, mas uma bênção. Vimos que eles são especiais porque eles não apenas carregam a imagem de Deus, mas eles são o projeto de Deus para espalhar essa imagem pela terra. E vimos que eles são adoradores, que seus corações clamam, evocam glória e grandeza. Eles querem Deus. Dê Deus a eles. Viva uma vida de acordo com uma visão bíblica das crianças. E vocês serão abençoados. Que Deus abençoe nossas crianças e nossas famílias.